Lutei pra conseguir um dia o seu amor. Nesse vídeo especial de hoje, começamos com tudo em cima, com a banda The Fevers, os reis dos bailes dos anos 70. Se você busca por um canal que combina elementos históricos, culturais e automobilísticos, criando uma experiência única para os espectadores, você encontrou. Seja bem-vindo ao canal RVC Carros Clássicos. O ano de 1973 no Brasil foi um período de contrastes marcantes, onde o cotidiano das pessoas se entrelaçava com grandes eventos e transformações sociais, econômicas e políticas. Vivendo sob o regime militar, o Brasil experimentava um crescimento econômico acelerado, conhecido como um milagre econômico, mas também enfrentava desafios e crises, como as do petróleo. Nas cidades, as manhãs começavam cedo, as ruas se enchiam de trabalhadores e estudantes, muitos deles utilizando ônibus, trens lotados para se deslocar. O trânsito já era um problema nas grandes metrópoles, como São Paulo e Rio de Janeiro, onde carros, ônibus e bicicletas disputavam espaço nas ruas. Depois da escola ou do trabalho, as tardes eram um momento de lazer ou de continuação das tarefas diárias. As praças e parques das cidades eram pontos de encontro populares, onde famílias e amigos se reuniam para conversar e relaxar. O Brasil vivia um dos períodos mais significativos de crescimento econômico de sua história. Sob o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, o milagre econômico atingiu seu ápice, com altas taxas de crescimento do PIB, industrialização acelerada e grandes obras de infraestrutura. As novas estradas, como a rodovia Transamazônica, prometiam integrar o país e abrir novas fronteiras agrícolas, embora também trouxessem questões ambientais e sociais complexas. A televisão era uma das principais formas de entretenimento e informação. As novelas da TV Globo, como O Bem Amado, que foi a primeira novela transmitida a cores, e O Semideus, prendiam a atenção dos telespectadores. A música brasileira vivia um momento de efervescência, com o sucesso de artistas como o rei Roberto Carlos, que lançava hits românticos que tocavam em todas as rádios e casas. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 1973. Pois é, entramos no portal do tempo e chegamos nessa era maravilhosa, que por acaso foi o ano em que eu nasci. 1973, um ano que ecoa com memórias e acontecimentos marcantes. Vamos viajar no tempo e relembrar o que marcou esse período? Golpe de Estado no Chile. O presidente chileno Salvador Allende foi deposto em setembro de 73, marcando o início de uma ditadura liderada por Augusto Pinochet. A Guerra do Yom Kippur. Israel enfrentou o Egito e Síria em um conflito que teve impacto global, sobretudo no preço do petróleo. O cenário musical estava em efervescência, com artistas como Elton John e as bandas Pink Floyd e Led Zeppelin. As calças boca de sino, estampas psicodélicas e cores vibrantes, além dos cabelos Black Power, eram as tendências do momento. Vamos conferir tudo isso e muito mais no vídeo que vai começar agora. O transporte urbano nas grandes capitais continuava sendo precário, sobretudo no Rio de Janeiro, que ainda não havia chegado o metrô. No dia 1º de janeiro, a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderem às comunidades europeias, que passam a ter 9 Estados-membros. A Noruega fica de fora, na sequência de um referendo que a maioria da população se manifestava contra a adesão. No dia 27 de janeiro era assinado em Paris o Acordo de Cessar-Fogo entre os Estados Unidos e o Vietnã.
As últimas tropas norte-americanas saíram do país no dia 29 de março. No dia 30 de abril, o presidente norte-americano Nixon assume a responsabilidade pelo escândalo Watergate, denunciado pelos jornalistas Carl Bernstein e Bob Woodward, do Washington Post, que receberam o prêmio Pulitzer por isso. No dia 4 de dezembro, a sonda norte-americana Pioneer 10 atingiu o planeta Júpiter. Após estudar os campos magnéticos, as luas e os anéis de Júpiter, abandonou o sistema solar e viaja pelo espaço, carregando uma chapa contendo o desenho de um homem, de uma mulher e um grafismo indicando a posição do Sol e da Terra na nossa galáxia, para que eventuais extraterrestres tomem conhecimento da nossa existência. No dia 27 de março, Marlon Brando recusava o Oscar de melhor ator no filme O Poderoso Chefão, como protesto contra o tratamento dado aos índios. A vida no Brasil de 1973 era bem diferente. Era comum ver carros muito coloridos nas ruas. O Fusca era um carro mais popular, sem sombra de dúvidas. Neste ano, o maior ídolo esportivo do Brasil do momento era Emerson Fittipaldi, piloto de Fórmula 1 que havia acabado de ganhar o campeonato de Fórmula 1 de 1972. Foi também em 1973 que foi realizada a primeira ligação usando um aparelho de celular. Ela foi feita pelo engenheiro Martin Cooper, o inventor do aparelho, que pesava quase 1 quilo. Além do sucesso do Poderoso Chefão, outros filmes que se destacaram eram Cabaré, com Liza Minnelli, grande estrela na época, e O Exorcista, de William Friedkin. No mundo, O Último Tango em Paris era um dos filmes mais falados e vistos, mas foi censurado no Brasil. No dia 24 de março era lançado um dos mais importantes álbuns do rock mundial, The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. O álbum foi muito progressista na época, usando de efeitos sonoros incomuns, como os relógios e as caixas registradoras na música Money, por exemplo. No Brasil, Secos e Molhados era o favorito dos mais alternativos, que estavam acompanhando a onda hippie no mundo afora. Além da banda, Raul Seixas, Elis Regina e os Novos Baianos também eram destaque. Já nas famílias mais tradicionais, o fim da Jovem Guarda deixou muitos fãs tristes, mas em compensação, Roberto Carlos começava a ter fama internacional. Ele foi o cantor que mais vendeu discos no Brasil na época. Com relação às novelas, no dia 24 de janeiro de 73, a Globo resolvia dar férias para Janete Claire, que vinha de várias tramas seguidas, e alçou Walter Negrão ao seu principal horário de novelas. Assim, estreava a novela Cavalo de Aço, que fez sucesso, apesar de muitos problemas. O autor foi obrigado a tomar uma decisão difícil para salvar a história. Estrelada por Tarcísio Meira e Bete Farias, Cavalo de Aço mostrava a história de Rodrigo, que voltava ao município de Vila da Prata, no interior do Paraná, depois de muitos anos, para vingar o extermínio de sua família, ocorrido quando ele era criança. O responsável pelo massacre era o latifundiário Max, vilão da produção. No entanto, a novela não pegou logo de cara, principalmente por causa da ação da censura do regime militar. Cavalo de Aço foi uma novela problemática e de muitas fases. Começou discando reforma agrária no seu subtexto. A censura logo proibiu, explicou o especialista Ismael Fernandes, no livro Memória da Telenovela Brasileira. Depois de incontáveis problemas, sobrou para o vilão. O autor acabou tendo de sacrificá-lo da trama como última cartada para manter o horário, mesmo deixando o ator polonês insatisfeito. Outra novela da Rede Globo da época era Carinhoso, que estreou no dia 2 de julho de 73. Escrita por Lauro César Muniz, era baseada em Sabrina e Samuel Taylor e dirigida por Daniel Filho e Walter Campos, sendo produzida ainda em preto e branco. Hoje existe tanta gente que quer nos modificar, não quer ver nosso cabelo assanhado com jeito, nem quer ver a nossa calça desbotada. O que é que há? Se o amigo está nessa, ouça bem, não tá com nada. Só tem amor quem tem amor pra dar. Quem tudo quer do mundo sozinho acabará. Só tem amor quem tem amor pra dar. Só o sabor de Pepsi que mostra o que é
Chevette é um carro gostoso de dirigir, bastante ágil. Jornal do Brasil. Motor, direção, suspensão, estabilidade, motor e câmbio são pontos de destaque do Chevette. O Globo. O Chevette é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas brasileiras. Ele é o carro do ano. Auto Sport. Em mecânica e estrutura, ele é o carro nacional mais atualizado. Quem tem prazer em dirigir vai gostar de Chevette. Paco Rones. A crítica especializada testou o Chevette. Você deve fazer o mesmo. Chevette, você está precisando dirigir. E agora vamos aos carros que mais se destacaram no ano de 1973, um ano repleto de lançamentos. Em 73, nada mais nada menos que 5 modelos nacionais eram lançados. Carros como a Brasília, o Chevette, o Maverick, o Dodge 1800 e o Gurgel Chavante. Sobre estes lançamentos, nosso canal já possui um vídeo específico tratando de cada um. Vamos dar uma conferida nos outros modelos que também se destacaram nesse ano. Durante toda a década de 70, a Volkswagen dominava pouco mais de 70% do mercado nacional em unidades emplacadas, e a variante de 73 era o segundo modelo mais emplacado no início da década, perdendo apenas para o Fusca. Em 1973, o campeão da Ford ganhava atualizações. A linha Corcel ganhava sua primeira reestilização visual, além de mudanças mecânicas. A frente graciosa e delicada dos primeiros modelos deu lugar a uma dianteira mais quadrada, agressiva e robusta, e a lanterna traseira cresceu, passando a clara impressão de um carro maior e mais maduro. Foi também em 73 que os esportivos da Chrysler, Charger e Charger RT sofreram facelift, ficando muito diferente dos modelos anteriores. O desenho da dianteira, envolvida por uma moldura dividida em duas partes, deixou estes carros ligeiramente semelhantes aos Chargers norte-americanos. Porém, o desempenho continuava o mesmo, pois não houve modificações mecânicas. Em outubro de 73, quando estourava a crise do petróleo, a Chevrolet lançava sua linha 74, onde a picape C14 mudava de nome, passando a se chamar agora C10. Vamos conferir agora o ranking de vendas de carros do ano de 1973. Dentre os 5 modelos lançados em 73, a Volkswagen Brasília foi a que se deu melhor no ranking de vendas, seguido de perto pelo Chevrolet Chevette, e em segundo plano ficava o Ford Maverick, mais isolado nas maiores novidades, assim como o Dodge 1800. Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Lembrando que não se esqueça de curtir e compartilhar. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva. E até a próxima, pessoal!